Olá, eu sou o Índio Bem, sou ator, gaúcho, eu interpreto a personagem Doutora Rosângela, a terapeuta, né, vegana, vários outros personagens, e hoje eu vou bater um papo com a Contigo. Então, na pandemia, os meus vídeos começaram a dar muito certo, e eu fazia na época uma personagem que eu faço até hoje, que é a Marlene, e viralizou os vídeos da Marlene, e eu comecei a fazer muito vídeo. Só que em um determinado momento eu achei que eu precisava de mais. Era só uma personagem falando com a câmera todo dia, eu fazia vídeo todo dia. E aí eu criei um contraponto para ela. Como a Marlene é super ansiosa e fala muito agitada, eu criei uma psicóloga para ela fazer terapia, porque durante a pandemia a gente falava muito sobre isso. E aí eu comecei essa interação entre as duas, e conforme eu fui fazendo, as coisas foram surgindo. Como ela era toda ligada ao meio ambiente e tal, eu achei que fazia sentido ela ser vegana. E aí os absurdos dela aí, a nível extremo, essas coisas foram surgindo. Porque como eu criei muito conteúdo com ela, as coisas vão surgindo em entrevistas, em lives, em podcasts e a gente vai desenvolvendo. Quando eu estava nessa fase que eu queria um contraponto para Marlene, eu estava com isso na cabeça, que eu precisava. Aí eu fui fazer uma publicidade para uma empresa e era um vídeo que eu fazia os três personagens, eu fazia o pai, a mãe e o filho. E então eu peguei um figurino genérico, feminino, uma caracterização e fiz. E eu tenho muito essa mania de tentar adivinhar o nome das pessoas e quando eu me caracterizei eu pensei, mas eu fiquei com uma cara de Rosângela. Ainda comentei com a menina que estava gravando comigo, olha que você não estou muito Rosângela. E Rosângela era uma professora minha da quinta série e ela tinha esse negócio de ser muito calma. A gente podia acontecer o que acontecesse, ela era muito plena, ela não perdia nunca o controle. E aí me trouxe isso, essa paz dela, essa coisa assim. E aí minha mãe, eu também tinha umas amigas, minha mãe ia muito em centro kardecistas, as pessoas lá falam muito calmas e muito tranquilas. Então essa atmosfera de calma e tranquilidade me remeteu muito à minha professora Rosângela, que inclusive nunca mais viu. Professora Rosângela, se você está me assistindo em algum lugar, é uma homenagem para você. Foi uma surpresa, assim, porque a gente fala assim, estourou por causa de um vídeo, né? Viralizou um vídeo. Mas assim, viralizou um vídeo dos 60 vídeos que eu posto por mês há 4 anos. Então, é uma construção, assim. Então, quando aconteceu, eu meio que já trabalhava para isso acontecer, mas a gente não pode... O viralizar a gente não pode prever quando vai acontecer, né? E eu acho que foi muito rápido. E foi muito surreal, assim, aí começou, tipo, quando eu filtrava minhas notificações por verificado, assim, aí, tipo, a Angélica tinha começado a me seguir, a Giovanna Antonelli, o padre Fábio de Mello. Eu falei, tipo assim, que vida é essa, entendeu? E eles respondem minha DM, sabe, troca ideia. E aí, ao mesmo tempo, eu consegui ter uma reação rápida também, pra conseguir lançar o show e aproveitar esse hype, né? Porque às vezes não adianta viralizar e chegar em muitos lugares e não conseguir transformar isso em algo tangível, né? Então, essa reação de ter um produto, montar um show, tá pronto para ir para... Então, isso, acho que foi... A reação rápida foi importante também, sabe? De todos os personagens que eu faço, a Doutora Rosângela é que tem um humor mais parecido com o meu, assim. E principalmente sei lá, a maneira com que eu vejo as coisas, assim. Então a minha ideia justamente era isso, tipo, imagina se uma psicóloga pudesse responder de maneira prática, sabe? Aquele conselho que a gente dá para um amigo, que tu fala assim, fulano, resolve isso aí, não sei o quê. Uma psicóloga não resolve as coisas assim, né? Então a vibe da Rô é essa, que ela é super preparada, uma acadêmica, não sei o quê, mas ela responde as coisas como ela quiser, ela não tá nem aí. E eu acho que essa sacada ao mesmo tempo, ela pode ser muito cruel, mas ela pode ser muito doce, mas ela pode ser muito cínica. Desde que eu sou muito criança, o meu pai assistia com meu pai a praça. A primeira gatilho que eu tive de saber que eu estava vendo um programa de humor, de entender o que era comédia, foi vendo a praça. Então, apesar de não ter muito a ver com a minha geração não consumir tanto, eu sempre fui muito focado na praça. Quando eu fiz minhas primeiras aparições na TV e participação,
eu sempre tentava algum contrato, um contato, um networking para chegar na praça. E aí em 2019, 2020 eu consegui fazer meus primeiros contatos e estava indo. Ano passado aconteceu de novo e foram várias vezes que não deram certo, vários nãos e tal. E aí teve uma hora ali, sei lá, 2020, 2021 que eu falei, quer saber também? Vou desencanar e vou viver e uma hora, se for, talvez role, talvez não role. Mas eu pensei muito assim, se um dia eu chegar lá vai ser porque vai ser vai ser uma consequência, mas eu também não tem como eu trabalhar para isso, sabe? Eu já fiz tudo que eu podia fazer. E aí realmente aconteceu. O ano passado, eu recebi um convite para fazer uma participação, né? Que seria só como convidado e tal, o quadro isolado. E acabou que rolou. Aí o Carlos Alberto gostou, a gente conversou e tal. E tô lá desde março. E eu tô tendo a oportunidade de conviver com um cara que inventou o jeito que a gente faz comédia na TV, imagina. Ele reuniu os Trapalhões e montou os Trapalhões, assim. Então é surreal ter a oportunidade de conviver com esse cara, sabe? A ideia do show Gratiluz, a ideia principal é que, tipo, teve muito pedido. A gente passa por todas as cidades do Brasil, aí teve muitos pedidos e a doutora organizou uma consulta coletiva na cidade. Então, como ela não pode atender um por um, ela faz uma grande consulta. E aí ela fala muito sobre seus pacientes, como sempre, né? Só que daí num outro tom. Ela fala quase como para alertar as pessoas, sabe? Então ela fala de coisas que aconteceram no consultório dela, fala bastante sobre veganismo também, explica, né? Então esse cross, assim, de buscar coisas do dia a dia, que ela conta como uma paciente, como que aconteceu com um paciente dela, com uma paciente, mas daí num sentido não só de fazer rir, mas de explicar para a plateia sobre aquilo, que talvez tu pode ter aquela síndrome, né, que ela inventa. E tem música também, comecei a minha vida sendo músico, então a maioria dos meus projetos de humor sempre tem música. E aí então a doutora Rosângela toca músicas para os pacientes, que fez contando histórias de pacientes. Então é um show family friendly, né, para toda a família. Então ele é um show leve, assim, tem consulta, alguém da plateia vai ser sorteado para vir pro palco, a gente tem um consultório no palco. Então é um show bem variado, assim, é 1 hora e pouco pra ir, eu falo assim, vai não esperando nada que eu entrego tudo, mas você tem que entrar na onda da Rosângela, assim. Agosto a gente vai fazer Brasília e as principais capitais do Nordeste também. Setembro, temporada no Rio, outubro, temporada em São Paulo. Então, ficam convidados já. Lá durante a pandemia, quando eu estava fazendo muitos vídeos, eu trabalhava muito na época com evento corporativo e tal, junto com meu amigo Maiquinho Pereira. A gente tinha uma plataforma de eventos online. E quando foi onde a gente se fortaleceu muito nas redes sociais, porque quando a gente não estava fazendo live para uma empresa, a gente estava fazendo collab. A gente fez muito vídeo. E a gente criou um universo onde meus personagens têm ligações com o personagem. Então, a Marlene, que é a minha personagem, ela é tia da Jéssica, que é uma personagem dele. E a Jéssica é amiga da Bruna, que é outra personagem dele, que é amiga da Nair, que é uma personagem. E todas elas são atendidas pela doutora Rosângela. Então, a gente criou esse universo. Aí, quando acabou a pandemia, a gente lançou o show Causos de Família, que é o que tem os meus principais personagens e os principais personagens dele. Que daí sim, inclusive o nome traz isso do nome do família, porque assim como eu acho que a doutora Rosângela, o Gratiluz é um humor mais contemporâneo, outra vibe, no Causos a proposta é tipo assim, humor pra família mesmo. Então eu faço 3 personagens, que é a doutora Rosângela, a Marlene e a Nair, e o Maiquinho Pereira faz a Bruna e a Jéssica. Então a história do Causos. Ele não é um show que tem uma história com início, meio e fim, mas o propósito dele é que a doutora Rosângela reuniu as piores pacientes dela naquela noite e elas vão dar para fazer esse show. Então é um show assim, como a gente brinca, ele é um show para toda a família mesmo, o arroz com feijão bem feito, é aquela proposta de um show tradicional de humor mesmo, assim. Então ele tem outra proposta e também o pessoal está recebendo super bem onde passa. No segundo semestre a gente vai rodar bastante, inclusive a partir de novembro, final de novembro e início de dezembro, tem o Causos de Família no Natal, que é um especial de Natal também, que vai passar pelas principais, que vai passar por Rio, São Paulo, Curitiba, Floripa, Porto Alegre vai ter temporada desse espetáculo, que é o Causos de Família no Natal, uma história de Natal. Daí
Porque a plateia do Causos, tu vê a mãe que levou a avó, que levou o filho, então tu vê a família inteira no teatro, assim, isso é muito massa. Claro que todo mundo quer fazer um filme, né? Mas não estava no nosso planejamento agora, é uma coisa que estava futuramente. E acabou rolando o convite da produtora para fazer. E a gente está numa fase bem. O cinema, estou aprendendo com isso, agora tem outro timing, sabe? As coisas são mais demoradas, são mais lentas. Se tudo rolar conforme planejado, a gente deve rodar em 2024. Estreia talvez 2025, mas é uma previsão. Esse cinema é muita. E o filme, eu quero muito resgatar um tipo de comédia que está sendo pouco feita, sabe? Que é aquela comédia pastelão mesmo, assim, sabe? O negócio do Corra que a Polícia Vem Aí, Top Gang, porque tem uma vertente, assim, que é achar que não dá mais pra fazer tal tipo de humor, não dá mais pra fazer. Eu acho que não dá mais pra fazer como era feito, mas a gente pode atualizar ele, descobrir como fazer aquele humor besterol, aquela coisa, em 2023, né? A gente tem como fazer uma versão contemporânea disso. Então o filme é para ser isso, uma comédia de aventura. A gente fechou a história há pouco tempo, assim, de saber como é que vai ser o início, qual vai ser a trama. Então é uma história de aventura que vai ter essa pegada de besterol, das coisas. A piada pela piada, às vezes ela só tá ali para ser engraçada, ela não precisa super contribuir. E também não precisa ser um filme que é uma super. Às vezes uma coisa não precisa ser genial e disruptiva, só vai dar umas risadas e olhar ali. Então o filme eu quero manter essa pegada, assim, uma aventura sobre a personagem, sobre a Doutora Rosângela, com essa pegada de besterol, assim. Então, a minha família é uma família muito engraçada. A gente se reúne sempre, ri muito, faz muito bullying um com o outro. Então, na minha família, eu não sei se todo mundo é assim, mas na minha família a gente tinha um desejo de ser engraçado, sabe? Tava todo mundo rindo junto, então tu queria falar uma coisa muito engraçada para ser engraçado. Então a gente tinha muito isso. E aí nós somos 8 irmãos, dos 8 irmãos, 5 músicos, e a gente tinha uma banda, essas bandas de baile que tocam formatura, que tocam casamento, e a gente rodava tocando. E a gente levou essa vibe assim, então a gente sempre ria muito quando tava junto. E desde da escola, eu sempre fui o cara que contava história, que imitava alguém, que, sabe, que fazia essas coisas. E eu fui pegando gosto. Aí lá por meados em 2008, antes da era do feed, assim, né? E teve um boom de blogs, assim, na internet. E eu comecei a escrever blog de humor. Eu pegava uma notícia do dia e escrevia. E aí tinha uma coisa que chamava agregador de links, né? O pessoal de geração Y acho que nem conhece o agregador de links, que eram uns sites, um blog que tu entrava para ver qual eram as principais matérias de blogs que estavam bombadas naquele dia. E algumas vezes as minhas matérias começaram a cair ali e o meu blog começou a ter um negócio. E eu comecei a gostar, me interessar pelo humor. Aí comecei a ler, pesquisar sobre stand-up, ver como é que era. Mas o estalo de fazer realmente, pensar em ser humorista, eu nunca tinha subido no palco na vida, nunca tinha feito nada, só contava, eu tinha subido como músico, né? E só contava história, enfim. E aí tava rolando em Porto Alegre uma seleção para um quadro do Faustão, que ele tava buscando humoristas. E eu não sabia de nada e tal. E um dia antes uma amiga minha me falou, por que tu não vai? Tu é engraçado. Eu falei, eu acho que eu vou. E aí eu fui, zero noção, tipo, acho que eles davam 3 minutos do quadro, eu devo ter ficado falando uns 20, falei uma coisa horrível. E o diretor falou assim, a gente não vai nem te avaliar, porque a gente tá buscando humoristas, tu não é humorista, tu é um cara engraçado. E realmente tinha um monte de humorista lá e um cara que foi assim, sabe? E aí, mas aquilo ali, eu me serviu para chegar em casa e pensar, não, eu quero experimentar isso. Para ser bem sincero, a gente está a nível de projetos, a gente tem vários acontecendo, a gente se preocupa, eu me preocupo muito, eu e minha equipe também, de tipo assim, ter sempre algo novo para entregar para o público, sabe? Nunca deixar a galera enjoar. Então agora acabou a primeira temporada do podcast, que era o Gratcast, e aí já vai vir o single. Aí quando acabar o single, quando
acabar o buzz do single, do clipe do single, a gente vai ter o projeto de Natal. Aí a gente já tá planejando outras coisas pra frente, outros projetos especiais. Aí o ano que vem tem filme. A nossa ideia é que o Gratiluz rode mais o ano que vem e depois vai ter um novo show da Doutora também, mas com outro formato, outra pegada. Então nessa área profissional tá sempre rolando muita coisa. Mas pra mim, como pessoa e como artista, eu tô me esperando pra ver o que vai acontecer. Porque, tipo, eu tô num lugar que eu nunca esperei estar, entendeu? Eu converso com o cara que eu era maior fã, com o Carlos Alberto Nóbrega. Eu vou lá, converso com ele, troco ideia. Eu vou gravar um filme, que eu nunca esperei em gravar um filme. Então, meio que, tipo, pra mim, parece que eu zerei a vida, assim, tô esperando. Eu vi o Whindersson já falar isso. Tipo, eu não imaginei chegar onde eu tô. Então, daqui pra frente, sei lá, um Oscar. Não posso ganhar um Oscar, não. Tudo pode acontecer, né? Tenho certeza que agora ela diria pra vocês: calma, se as coisas estão dando errado. Nada como um dia após o outro. O não você já tem. Agora vá atrás da humilhação. Meu Instagram, @indio.bem. E da Doutora Rosângela, @doutora, DRA, Doutora Rosângela Terapeuta. No meu Instagram tem vídeos da Doutora Rosângela, da Marlene, da Nair, trecho de show. No Instagram da Rosângela, vídeos da Rosângela. A gente tá sempre com um vídeo novo, toda hora. Então me sigam lá e manda DM que a gente conversa.